Oi, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre anemia falciforme, mas principalmente aí a apresentação clínica dela, tá? Bom, primeiro, lembrar que a doença falciforme ela representa um grupo de condições genéticas que cursam com anemia hemolítica, sendo caracterizada pela presença de uma hemoglobina variante, né, que é a hemoglobina S, que é resultante de mutação do gene aí da cadeia da globina beta. Nesse contexto, a anemia falciforme ela é a desordem autossômica recessível na qual a mutação ela é homozigótica, tá? Então é uma hemoglobinopatia SS, tá? Na anamnese, né, na conversa com o paciente com anemia falciforme. Então, em relação ao quadro clínico aí, a gente tem aqueles indivíduos que têm o traço, eles são assintomáticos, né? O traço falciforme, desculpe. Eles são assintomáticos. E os que têm são portadores da doença, né? Os homozigotos, ele tem uma sintomatologia bastante exuberante. As manifestações clínicas, elas são decorrentes principalmente da hemólise, né, que ela gera, e da vasoclusão, que é causada aí pela hemoglobina, né, pela hemoglobina S, que reduz aí a deformabilidade das hemácias, levando a uma maior adesão ao endotélio vascular, processo inflamatório local também e ativação de mecanismos hemostáticos. A sintomatologia ela costuma surgir após o sexto mês de vida do indivíduo, tá? Quando aí os níveis da hemoglobina fetal eles caem. A gravidade da anemia, a frequência e intensidade dos episódios de vasoclusão e os órgãos acometidos, eles variam entre os indivíduos acometidos. Os infartos cerebrais, eles, que são silenciosos algumas vezes, eles levam aí a um prejuízo cognitivo nesse paciente, tudo bem? Lembrar também dos infartos esplênicos, né, do baço, tá? Que resultam aí na perda do baço, né, nos primeiros anos de vida, que vai fazer o quê? Vai aumentar o risco de infecção por aqueles germes que são encapsulados. O fígado, ele também pode sofrer infartos, aí com uma consequente disfunção hepática de maneira progressiva, né? Temos também uma necrose papilar, que é uma manifestação comum renal, tá? O miocárdio, músculo do coração, ele é afetado pela anemia crônica e pelos microinfartos, além de haver também risco de depósito de ferro naqueles pacientes que são politransfundidos, né? E assim como nas demais anemias hemolíticas crônicas, os pacientes têm um maior risco aí de pedra na vesícula, tá? Gestantes que apresentam anemia falciforme, elas apresentam aí maiores taxas de abortamento espontâneo e descolamento de placenta, além de maior risco de recém-nascido prematuro e com baixo peso. Então é importante aí a gente ter esse cuidado com as gestantes. Quais são os marcadores de gravidade da anemia falciforme? Então, uma crise aplásica, que é geralmente causada por infecção pelo parvovírus B19, sequestro esplênico, isquemia ou infarto causados por obstrução aí da microvasculatura, né? E aí nós temos como exemplo acidente vascular encefálico, síndrome torácica aguda, o infarto agudo do miocárdio, complicações obstétricas, o priapismo, né? Que é a ereção aí que dura mais de 4 horas, né? Infarto ósseo, complicações crônicas, nós também aí temos infecções secundárias àquela perda do baço, né? Necrose avascular da cabeça do fêmur, atraso do desenvolvimento, retinopatia, úlcera, feridas em membros inferiores, doenças do coração, pedra na vesícula, sobrecarga de ferro. Temos aí critérios para diagnóstico também desses pacientes com depressão, ansiedade, também hipertensão pulmonar, né? Temos aí também as reações transfusionais, né, que são bem que são aí critérios aí de gravidade. E quais são os fatores de risco, né? Aí a história familiar positiva, né, é um fator de risco para desenvolver. E quais são os fatores de risco para as crises de vasoclusão? Temos o frio,
a febre, a infecção, a desidratação, estresses, sejam físicos ou emocionais, o abuso de álcool, a menstruação e a gestação, né? Então esses são critérios aí que são o que? São critérios de risco para as crises de vasoclusão, tá bom? E quais são os principais achados que nós temos aí no exame físico desse paciente, né? E eles vão se relacionar na maioria das vezes à hemólise, né? Então a gente vai ter aí taquicardia, palidez, icterícia, a escuta cardíaca, ela pode revelar um sopro sistólico, né? Dependendo do grau da anemia desse paciente. Também podem ser observados aí algumas alterações músculo-esqueléticas que podem ocorrer aí em consequências de infartos ósseos, né, da hiperplasia medular compensatória, osteomielite e defeitos aí, também podemos ver aí defeitos do crescimento nesses pacientes, né? Então esse seria aí o que nós vamos encontrar no exame físico, na anamnese do paciente, ou seja, o quadro clínico do paciente com anemia falciforme. Tudo bem? Então era isso, obrigado.